lhe creriam. Esse foi o momento em que o domínio das trevas foi quebrado. Mas surge uma pergunta: se Jesus venceu a morte e tomou as chaves do inferno, o que aconteceu com os justos que estavam no seio de Abraão? A resposta revela a maior libertação espiritual da história. A descida de Cristo às profundezas da terra foi uma missão ativa e poderosa. Durante esses 3 dias, ele não ficou em sofrimento, mas realizou algo extraordinário. Pedro menciona em 1 Pedro 4,6 que, por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, mesmo julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus em espírito. Essa passagem aponta para algo mais profundo. Antes da cruz, mesmo os justos não tinham acesso ao céu. Como já vimos na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, os justos aguardavam em um lugar de descanso, o seio de Abraão, mas ainda estavam separados da plena presença de Deus. O sacrifício de Jesus foi o pagamento definitivo pelo pecado. Só depois disso o caminho para o céu foi aberto. Então, quando ele desceu às profundezas da terra, foi para libertar os justos que ali aguardavam e conduzi-los à presença de Deus. Isso se harmoniza com o que Paulo afirma em Efésios 4:8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A expressão levou cativo o cativeiro indica que Jesus resgatou aqueles que estavam presos, não por condenação, mas por esperança, e os conduziu em um cortejo triunfal até os céus. E essa ideia é confirmada por um detalhe notável, descrito em Mateus 27, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitas vezes ignorado, e saindo dos sepulcros, para algo profundo. Depois da ressurreição, a morte de Jesus rompeu as cadeias do mundo dos mortos, e apareceram a muitos. Os justos que ali estavam foram libertos. Jesus não desceu ao inferno para sofrer. Ele foi até lá para resgatar e libertar. Cumpriu a promessa de redenção àqueles que haviam morrido na esperança da vinda do Messias. Mas isso nos leva a uma pergunta intrigante. Se os justos foram levados ao céu, o que aconteceu com os que ficaram? A resposta revela uma mudança definitiva na realidade espiritual. A separação eterna entre o paraíso e o inferno, um divisor de águas no destino da humanidade. A morte e ressurreição de Jesus não apenas garantiram salvação, mas transformaram toda a estrutura do mundo espiritual. Antes da cruz, paraíso e inferno coexistiam em um mesmo domínio subterrâneo, separados por um grande abismo, como descrito em Lucas 16, 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Essa separação espiritual existia porque o preço final do pecado ainda não havia sido pago. Os justos descansavam no seio de Abraão, enquanto os ímpios já sofriam tormento. Mas com a ressurreição de Cristo tudo mudou. Há indícios bíblicos de que o paraíso foi transferido para o céu. Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz, em Lucas 23, 43, "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Entanto, em João 20, 17, após ressuscitar, ele disse a Maria Madalena, "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai." Isso indica que, naquele momento, o paraíso ainda estava nas profundezas da terra, mas após a ressurreição e ascensão de Cristo, o paraíso foi levado com ele para a presença de Deus. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 12, 2, 4, ao falar de um homem arrebatado até o terceiro céu, onde viu o paraíso. Essa mudança significa que, desde então, os salvos não passam mais pelo Sheol ou Hades ao morrer. Eles vão diretamente para estar com Cristo, como Paulo expressa em Filipenses 1, 23. "Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor." Enquanto isso, o inferno continua sendo o lugar de tormento para os que rejeitam a salvação, onde aguardam o julgamento final. E há algo ainda mais assustador. A Bíblia revela que esse inferno não é o destino final dos ímpios. Há um local ainda pior aguardando-os no fim dos tempos. A morte de Jesus na cruz foi o ponto central da redenção da humanidade, mas uma pergunta crucial permanece.
Foi ali que tudo se resolveu? Ou havia algo mais a ser cumprido nos 3 dias em que ele esteve morto? A Bíblia é clara. Jesus morreu para pagar pelos pecados da humanidade. Isaías 53:5, 6 diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Jesus declarou: Está consumado. João 19:30. Mas se tudo foi consumado ali, por que ele ainda precisou descer às profundezas da terra? A resposta está na própria natureza da morte. Romanos 6:23 afirma: O salário do pecado é a morte. Desde Adão, toda a humanidade estava condenada a esse destino. E Jesus precisou ir até as raízes dessa condenação para vencê-la por completo. Essa declaração simples, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Mateus 28:6. É o selo final da vitória de Cristo. Sua ressurreição foi a prova definitiva de que a morte foi vencida, o pecado foi pago e o domínio de Satanás foi quebrado. A pergunta que muitos fazem, porém, permanece: se Jesus venceu, por que Satanás ainda está ativo? A resposta está no plano maior de Deus. O inimigo foi derrotado na cruz, mas seu juízo final ainda está por vir. Ele continua operando neste mundo, não porque tem poder legítimo, mas porque ainda há um tempo determinado para a colheita espiritual, um tempo de graça, no qual as pessoas podem escolher a salvação em Cristo. A Bíblia deixa claro que Satanás terá um fim definitivo. Em Apocalipse 20:10 está escrito: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o destino final de Satanás e de todos os que rejeitam a salvação em Cristo. E quanto ao inferno, a palavra de Deus nos mostra que até mesmo o inferno será lançado no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Isso significa que o inferno, como hoje o conhecemos, o Hades, o lugar temporário de tormento, será também julgado e extinto. O lago de fogo é o juízo eterno, irreversível e definitivo. A cruz não foi apenas um sacrifício, foi uma batalha. A descida de Jesus ao reino dos mortos não foi uma pausa, foi um ataque. A ressurreição não foi apenas o retorno de alguém. A vida foi a coroação do Rei dos Reis que venceu todos os inimigos do homem, o pecado, a morte e o diabo. E agora, o convite permanece: aceitar essa vitória pessoalmente. A única condição, como já foi dito, é crer e receber esse sacrifício. Jesus tem as chaves. Ele abriu o caminho para o céu. A escolha está diante de cada um. Ensino profundo sobre as realidades espirituais que acompanham a obra redentora de Cristo, o que é uma consequência das mudanças históricas, teológicas e culturais ao longo dos séculos. Durante a Reforma, muitas doutrinas cristãs foram simplificadas ou reinterpretadas, e com o foco em aspectos como a justificação pela fé e a autoridade das Escrituras, o ensino sobre a descida de Jesus ao inferno foi progressivamente negligenciado ou minimizado. Porém, para a igreja primitiva, essa doutrina era essencial para compreender a totalidade da obra de Cristo. Eles viam a descida de Jesus ao Hades como um momento crucial, onde ele não apenas pagou o preço pelos pecados, mas declarou sua vitória contra o mal, rompendo as barreiras que o pecado e a morte haviam imposto sobre a humanidade. O ensino sobre essa descida e a libertação dos justos do Antigo Testamento ajudava a conectar a promessa de redenção com a realização histórica e espiritual dessa promessa. O que muitos esquecem é que, além da cruz e da ressurreição, a descida de Jesus ao mundo dos mortos e sua ascensão ao céu também são partes da sua obra de reconciliação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. A ascensão não foi apenas uma transição para o lugar da glória, mas também um evento profético, que anunciava que ele, agora, estava acima de todo poder e autoridade. Efésios 1:20 e 23, incluindo o domínio espiritual e a autoridade sobre a morte e os mortos.
A compreensão dessa obra profunda de Cristo fortalece a nossa fé e nos dá uma visão mais clara do que Ele fez para nos resgatar. Em outras palavras, a morte de Cristo, sua descida aos mortos, sua ressurreição e ascensão não são apenas eventos isolados, mas parte de uma narrativa de vitória completa sobre o pecado, a morte e o poder de Satanás, que será consumada em seu retorno triunfal. Jesus não retornará como um humilde servo, mas como o Rei glorificado, com autoridade sobre toda a criação. E essa promessa, revelada na ascensão de que ele voltará, é um dos pilares de nossa esperança cristã. A consumação do reino de Deus, onde o mal será finalmente derrotado e a redenção de todas as coisas será completa. Lugar de tormento eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse é um dos aspectos mais sombrios e desafiadores da mensagem cristã, pois revela que, embora a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno tenha aberto o caminho para a salvação, a rejeição dessa salvação leva a um destino irreversível. Descida de Jesus ao mundo dos mortos tem, portanto, uma implicação profunda para os cristãos de hoje. Ela não apenas nos assegura que a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, mas também nos lembra da seriedade do chamado para a salvação. Se a vitória de Cristo foi total e definitiva sobre as forças do mal, isso implica que para aqueles que escolherem rejeitar essa vitória, não há mais uma segunda oportunidade após a morte. O destino final é claro: o inferno e a separação eterna de Deus. Para os cristãos, essa realidade traz consigo um sentido de urgência. A salvação é oferecida gratuitamente por meio de Cristo, mas ela precisa ser recebida com fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, nos chama a ser embaixadores de Cristo, apelando para que as pessoas se reconciliem com Deus. A vitória de Cristo na cruz e sua descida ao inferno para resgatar os justos não é apenas uma mensagem de consolo, mas um chamado a compartilhar essa boa nova com outros, sabendo que há um futuro eterno em jogo. A vida cristã, portanto, não é apenas sobre a segurança de que estamos salvos. É também sobre a responsabilidade de viver de forma que reflita essa vitória e de estender essa esperança a outros. A vitória de Cristo não é apenas um ponto no passado, mas algo que molda nossa maneira de viver, nossa missão e nossa visão sobre o futuro. Como essa vitória pode transformar nossa esperança na eternidade, esperança de salvação imediata. A promessa de que ao morrer os cristãos estarão com o Senhor imediatamente, 2 Coríntios 5:8, nos dá uma esperança segura e direta, ao contrário da espera que existia antes da obra de Cristo. Vitória sobre o medo da morte. A vitória sobre a morte e o inferno traz confiança, pois sabemos que a morte não é o fim e que a ressurreição será uma realidade para todos os que creem em Cristo. Compreensão da realidade espiritual. Entender o impacto espiritual da descida de Jesus ao inferno nos ajuda a viver conscientes da vitória de Cristo sobre as forças malignas, sabendo que nenhuma potestade maligna tem autoridade sobre aqueles que pertencem a Cristo. Urgência no chamado. A compreensão da seriedade do destino final dos ímpios reforça a responsabilidade que temos como cristãos de compartilhar a mensagem de salvação para que mais pessoas possam ser libertadas do destino eterno de separação de Deus. Esperança no retorno de Cristo. Finalmente, a ascensão de Cristo e sua promessa de voltar novamente, Atos 1:11, nos dá uma esperança futura, sabendo que ele retornará para completar a redenção e estabelecer seu reino eterno. Portanto, a descida de Jesus ao inferno e sua vitória sobre a morte não apenas fundamentam nossa fé, mas também nos dão um senso renovado de propósito, esperança e responsabilidade no contexto da missão cristã e da eternidade que nos aguarda. Se desejar, posso continuar com mais reflexões ou aprofundar algum desses pontos com mais detalhes. Obrigado por assistir até aqui, e nunca se esqueça, Jesus está com você, hoje e sempre.